Salmo 73, o Senhor, Ele quer falar um pouquinho com você a respeito de inveja e comparações. Eu acho que nós nunca vivemos em uma geração que mais se compara em toda a história da humanidade como essa. Comparações, inveja. Eu estou o tempo inteiro comparando com o que o outro está fazendo, com o que está acontecendo. E essa palavra aqui, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Hoje é sexta-feira. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Olha os anúncios aparecendo. Tá repreendido. Fica aí anúncio. Vamos lá. Salmo 73. Esse salmo especificamente é muito poderoso. A Ângela falou que Deus levou ela num lugar que ela nem imaginava estar. E lá Deus surpreendeu. Nesse lugar ela pôde ouvir a voz de Deus e a confirmação de todas as orações. A palavra de Deus diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável, forte, estão livres de fardos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Lá no versículo 17, 16, diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando tentei entender, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Pai, fala conosco nessa manhã, nos conduz, nos direciona em nome de Jesus. Queridos, na nossa vida inteira, eu acho que a maioria das pessoas aqui tem uma média de 35, 30, 40, 45 anos, essa faixa média, né, de idade. Pode ter umas para menos, outros para mais, mas essa média de idade que nós temos aqui, né, pelo menos segundo o Instagram, seria isso. E essa palavra, ela fala de Asaf. Aqui é um dos salmos da família de Asaf. E ele começa dizendo assim, ó, certamente, Lídia falou que tem 38, que maravilha. Certamente, Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ou seja, Deus é bom para Israel, Deus é bom para os puros de coração. Mas, olha o que Asaf diz. Quanto a mim, quanto à minha própria vida, quanto às minhas estruturas de emoções, quanto aos meus olhos, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja. Gente, é muito constrangedor você admitir que você é invejoso, que você é invejosa. É muito constrangedor você falar assim, eu tô morrendo de inveja de fulano.
Mas esse processo, né, essa visão invejosa, ela é muito comum na nossa geração. E juntou 73 e Tiara, 73. Juntou essa inveja, juntou a inveja com a comparação, virou uma bomba na vida das pessoas. As pessoas começaram a juntar o processo de inveja junto com o processo de comparação. Ou seja, eu olho para o outro, eu olho para a vida do outro, eu olho para o casamento do outro, eu olho para o filho do outro, eu olho para a circunstância do outro, eu olho para o carro do outro, eu olho para a casa do outro. E eu começo a medir a minha vida pelo que o outro faz, pelo que o outro tem, pelo que o outro manifesta. Queridos, isso aqui é um dreno, é um desgaste de energia tão poderoso na sua vida que você não tem ideia. Você não faz ideia de como isso aqui pode destruir a sua própria vida. Quando eu deixo de viver a minha vida, quando eu deixo de cuidar da minha vida, de olhar para a minha vida, para focar a minha força, minha energia, o meu foco na vida do outro, ao invés de eu caminhar, ao invés de eu crescer, ao invés de eu desenvolver, ao invés de eu tomar conta da minha vida, eu tô tomando conta da vida do outro. Vira e mexe, eu tenho que cantar para alguém um louvor. Toma conta da sua vida. E eu canto mesmo. Outro dia eu gravei um videozinho brincando, mas toda brincadeira você sabe que a gente, né, tá ali brincando. Não aceito opinião mais. Só tô aceitando Pix. Não tô. Porque às vezes as pessoas, ao invés de cuidar da própria vida dela, ela cuida da vida do outro. Ao invés de ela trazer a energia, a força, o foco para desenvolver áreas da vida dela, ela passa tempo falando mal. Ela passa tempo focando no que o outro está fazendo. E ela começa a gerar drenos de energia, de força. E nós precisamos entender que nesse salmo diz, olha, eu quase escorreguei. Eu quase deu ruim para mim. É o que o salmista está falando. Quase para mim deu ruim, porque eu comecei a focar nos arrogantes. Eu comecei a focar nas pessoas que estavam dando tudo certo. E é interessante, queridos, que ele fala assim, olha, parece que ele estava no Instagram aqui. Parece que a Zaf estava no Instagram. Olha o que ele fala aqui. Eu tive inveja, porque eu vi a prosperidade deles. Ou seja, eles eram prósperos, abençoados. Eles têm um corpo saudável. Eles não têm doença, eles não têm problema, eles não têm dificuldade. Só que eu quero dizer para você, as pessoas estão vendendo, queridos, uma imagem. O Instagram, o Facebook, as redes sociais. Isso tudo que você vê nem sempre é realidade. Eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria. 90% de tudo que está numa página,
de tudo que tá ali num feed de alguém, nos stories. É uma construção, como se fosse uma novela. É uma construção para dar ibope, para a pessoa crescer, desenvolver e ela poder, inclusive, vender através dessa plataforma. Então, nem tudo que tá nessa estrutura de plataforma, isso é real, é verdade. Às vezes a pessoa tira 150 fotos. 150, ela murcha a barriga. 150 fotos, aí ela vai. E ela, de 150 fotos, ela postou uma. Mas quando ela respira, o bucho tá de volta. Aí você vai pra academia e você fala, não, eu tenho que ficar com a barriga igual daquela pessoa. Ela tem uma barriga daquele jeito. Não tem não, ela murchou, ela ficou de lado e ela puxou assim, não tava respirando. E ela tirou 150 fotos para escolher uma. Só que a comparação gera angústia, aflição, como Dani disse, ansiedade, frustração. Gera, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso. Por que essa pessoa chegou? Por que essa pessoa teve? Por que isso? Por que aquilo? E você começa a ficar uma pessoa frustrada. Porque você não tem o carro que o outro tem. Porque você não tem a casa que o outro tem. Porque você não tem um marido mega maravilhoso que dá o selinho lá pra tirar a foto. Você sabe como é a vida daquela pessoa na casa dela. Você sabe de fato como ela vive na casa dela. E quantas pessoas, queridos, quantas pessoas estão deixando de viver para viver a vida dos outros? Quantas pessoas estão deixando de viver para viver a vida dos outros? Quantas pessoas estão como Asaf, dizendo assim, olha, Deus é bom, principalmente para os puros de coração, eu sei que Deus é bom, mas eu tô quase desviando aqui os meus pés. Porque, meu Deus, como que pode tanta gente ímpia, prosperando, crescendo, ampliando, e eu tô aqui e nada acontece comigo? Olha aí, Lídia Leão falando, tava vivendo um inferno dentro de casa quando eu era casada. Olha só que coisa poderosa, olha. Presta atenção nisso. Isso aqui é um testemunho real de alguém que acabou de colocar aí, olha. Presta atenção. Presta atenção, porque Deus hoje, Ele quer descortinar você. Deus hoje, Ele quer que você entenda que nós estamos vivendo, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma novela no Instagram, mas o seu dia a dia é desesperador. Pessoas que vivem uma novela no Instagram, mas o travesseiro tá cheio de lágrimas. Tá cheio de lágrima. Não consegue dormir à noite. Não tem paz, não tem alegria, não tem nada. A única coisa que tem é a novela que criou no Instagram. A novela que criou no YouTube. Pessoas que vivem em função de uma mentira, de um engano. Pessoas que criam uma imagem irreal. E ao invés de você viver sua própria vida, você fica o tempo inteiro frustrada, ansiosa, angustiada, se comparando com pessoas que estão vendendo mentira, engano, coisas irreais, inalcançáveis.
E se você não cair essa ficha? Asaf disse, os meus pés quase escorregaram. Porque eu tive inveja. Porque eu fui tomar conta da vida dos outros ao invés de tomar conta da minha vida. Quanto do seu tempo você fala da vida dos outros? Quanto do seu tempo você fica olhando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer? Quanto do seu tempo você está investindo, dando ibope para as mentiras que uma sociedade está postando? Você é gente, você é real, realidade. Olha o que Lídia falou quando ela estava casada. Ela tirava fotos lindas, mas em casa tava vivendo um inferno. Mas só postava fotos maravilhosas. E quando se separaram, ninguém, todos não acreditavam. Olha só. Olha só. As pessoas dizem, menina, mas era tão lindo o seu relacionamento. Era na foto. Não era real. Era só a foto. Era só a foto. Rosana falou, tantas pessoas colocando versículos, nem vivem a palavra. Lídia falou, não, ele era um príncipe pela foto. Ele era um príncipe pela foto. Olha só, que coisa. Asaf quase se desviou, queridos, do plano, projeto, propósito que Deus tinha para ele. Porque ele estava se comparando. Quando eu não tinha clareza da minha identidade, quando eu não tinha certeza, clareza, percepção clara da minha identidade, quando eu não sabia quem eu era, eu queria parecer um monte de gente. Eu queria ser a próxima Kathleen Kuhlman, a próxima Joyce Meyer, né, o próximo Tony Robbins. Eu queria parecer com essas pessoas que eu acompanho. Tony Robbins está no contexto do trabalho que eu faço, que é de treinador comportamental. Ele é o mais top do mundo, né? O cara top, mas muito bom no que ele faz. Ele já tem mais de 40 anos em um mercado e ele não sai do topo. Ninguém toma o topo dele. Então eu falo, meu Deus, quero ser igual um cara desse. Eu olhava para uma mulher igual Joyce Meyer. Joyce Meyer tem mais de 40 anos de ministério. Quantos livros que essa mulher escreveu, quantas coisas que ela fez, uma mulher incrível. E eu tô falando de gente que vive. Eu nem tô falando de gente que mente, não. Tô falando de gente que vive, né? Eu queria me parecer com essas pessoas. Eu queria realmente me parecer com essas pessoas. Mas quando eu entendi a minha identidade, quando eu entendi o meu propósito, quando eu entendi que eu era Sumaí, filha de Deus, imagem e semelhança do Criador, que Ele me chamou e Ele me lançou em um lugar que talvez Tony Robbins nunca vai alcançar, talvez Joyce Meyer nunca vai alcançar. Tem pessoas que vão me ouvir que não vão parar para ouvir eles. Então eu comecei a entender quem eu era. Eu comecei a entender que a forma de eu ministrar, que eu não queria de fato, lá no fundo, eu não queria ser um eco. Eu não queria. Eu queria ser uma voz. E quando essa ficha caiu, eu comecei a orar ao Senhor, Pai, não quero ser um eco mais. Eu não quero me parecer com alguém. Uma coisa, queridos, é você ver algo que alguém faz e você fala, não, isso aqui é bom, isso aqui eu vou trazer para minha realidade. Um exemplo, o poder das palavras. Com quem que eu aprendi o poder das palavras?
Bíblia e Joyce Meyer, que é um livro que ela tem, Eu, Minha Boca Grande. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aquela realidade da palavra, de acordo com aquilo que ela ministra, para a minha vida. É diferente. Mas, exatamente, Lídia, inspirar-se em alguém é diferente de você querer ter a vida do outro. Você olhar para alguém e você falar, uau, essa pessoa assim me inspira a ser melhor, a crescer, a desenvolver, a melhorar isso, sabe? Eu me inspiro. Você passou por esse caminho, você pode me ensinar como que eu faço para alcançar isso? Entende? É diferente de eu estar ali comparando a minha vida com aquelas pessoas. E quando a gente se compara, a gente entra muitas vezes em ansiedade, depressão, frustração, desânimo. Desânimo. Não tem força. Não tem fôlego para viver sua própria vida, porque só de olhar para a vida do outro você fica desanimado. Porque você fala assim, olha, eu nunca vou conseguir entrar naquilo. Eu nunca vou conseguir viver aquilo. A comparação, queridos, ela paralisa você. A comparação, ela faz você tirar o foco da sua própria jornada, do seu próprio caminho, para colocar foco no caminho do outro. Ao invés de você colocar foco no seu caminho, na sua jornada, de você olhar, olha, esse aqui é o próximo passo que eu vou dar. Isso aqui é a próxima coisa que eu vou fazer. Eu vou buscar mais Deus aqui. Eu vou desenvolver isso aqui. Eu vou crescer na minha família. Eu vou fazer o culto doméstico. Eu vou... Não, você está gastando tanta força e tanta energia na vida do outro que você não dá conta de viver a sua própria vida. Então eu quero que você descortine hoje. Porque Asaf, ele disse assim, quando eu tentei entender essa comparação, quando eu tentei entender como que o outro está prosperando e eu não, como que a vida do outro é maravilhosa e a minha não, como o casamento do outro é maravilhoso e o meu não. Quando eu estava tentando entender como essas pessoas têm tanta saúde e eu não tenho. Quando eu estava tentando entender como eu tô frustrado, cansado, sobrecarregado, como a vida é difícil para mim e para o outro não, como a vida é fácil, leve para ele. Asaf, ele falou assim, eu tô em crise, eu tô em crise. Eu tô em crise. E eu sei, queridos, que eu não tô pregando ao vento aqui. Eu sei que tem muita gente em crise por conta da comparação. Tem muito adolescente que tá em crise. Tem muito jovem em crise. Tem muita mãe em crise. Porque você olha os adolescentes dos outros lá com aquela foto de família maravilhosa e o seu é respondão. O seu tá em um processo aí de explosão. Você fala, meu Deus, por que eu não tenho um adolescente daquele? Não se engane, não. Se engane, não. Todo adolescente passa por algumas fases de mudanças. Passam. Passam, sim. E a gente precisa saber ter equilíbrio, ter discernimento do espírito. Todo casamento, quer dizer, eu nunca vi nenhum sem. Eu nunca vi. Tem problema. Tanto que a primeira coisa, quando alguém me procura para trabalhar com o processo de casamento, eu falo assim, olha, você precisa se tornar especialista em problema. Casamento é o lugar onde você vai mais resolver problema. Se você não for especialista em problema, quanto mais problemas você souber resolver, melhor você vive. Porque
porque o casamento é igual uma empresa. É igual a lavanderia, tu tem que lavar roupa suja. Entende? Só que aí nós olhamos para fotos maravilhosas. O pessoal entra dentro daquele elevador, aí pega assim, ó, tira foto com o celular, aquela mulher maravilhosa, com aquele homem maravilhoso. Mas você não tá na casa deles. Você não sabe como eles vivem. Eu tô dizendo, queridos, que todo mundo vive mal? Não. Eu só quero dizer pra você que a nossa vida não é uma novela. Eu só quero dizer pra você que eu e você também temos problemas, temos situações. A grande questão não é ser excluído dos problemas. A grande questão é você aprender a ser um resolvedor de problemas. A você olhar e você enfrentar, e você ir pra cima do que precisa ser resolvido. E uma das formas de não resolver os seus problemas é focar na vida do outro. É focar no ganho do outro. É focar no desenvolvimento no outro. Quantas pessoas gastaram 5, 10, 20 anos assistindo novelas da Globo? Eu conheci pessoas há muitos anos atrás que assistia desde aquela novelinha da tarde até a última novela da noite. Eu tenho mais de 20 anos que eu não assisto novela. E nem quero. Eu não assisto quase nada. Quase nada. Quando eu assisto é algum documentário, alguma coisa, e pra agradar my family. Eu sento pra assistir, então até um evento, quando eu realmente sento ali pra assistir, né, pra poder assistir ali com a família. Mas eu não gosto de televisão. Porque eu tô perdendo tempo. Perdendo tempo. Asaf, ele diz assim, que ele não entendia por que o outro prospera, por que o outro cresce, porque tudo tá dando certo na vida do outro e na sua não. Não entendia. Não entendia. Mas ele diz assim, até que eu entrei no santuário do Senhor e compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei no santuário do Senhor. O segredo, queridos, é adentrar na presença. O segredo é viver uma vida conduzido pelo Espírito Santo. O segredo é estar na presença de Deus. O segredo é se envolver com o Senhor todos os dias. Não é um dia, aí depois, na outra semana, não. É todo dia. Todo dia o segredo é entrar no santuário do Senhor. É ouvir a voz de Deus. É ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. É construir o seu excepcional dia na presença do Senhor. Conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe, porque muitas vezes nós estamos frustrados, cansados, ansiosos, olhando para a vida do outro, porque a gente não está cuidando da nossa vida. Sabe, porque às vezes a gente está vivendo a novela que o outro está construindo, porque a gente não está cuidando da nossa própria vida. Porque eu vou garantir para você, a partir do momento que você viver o seu casamento, viver a educação dos seus filhos, viver o seu dia a dia, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida emocional, cuidar das áreas da sua vida que são muitas, muitas. A partir do momento que você trazer foco para tomar conta da sua vida, você não vai ter nem o tempo hábil, você não vai ter nem esse tempo hábil de estar se comparando, porque você vai estar desenvolvendo, crescendo, ampliando, conquistando, dando um passo de cada vez. As pessoas, elas comparam o tempo inteiro. Existe
uma guerra infindável de comparação. E se eu tenho isso melhor, se eu faço isso melhor, se eu vivo isso melhor. E ontem eu fui olhar lá a construção, aí o moço, o pessoal que está construindo falou assim: pastora, vocês estão mandando gente aqui? Eu falei: eu não, nunca mandei ninguém aqui. Todo dia tá vindo gente aqui. Todo dia tá vindo gente aqui. Aí eu falei: não, eu não tô mandando ninguém. Queridos, porque todo dia tá indo gente pra ver. Eu nunca fui na construção de alguém pra ver. Eu nunca fui, né? A não ser junto com o dono, né? A pessoa tá construindo. Vamos ali? Vamos. Em pouquíssima. Mas presta atenção, a pessoa sair da casa dela, pegar um carro, ir lá ver uma construção. Presta atenção. O que é isso? Eu deixo de olhar. Eu deixei um tempo hábil que eu podia ler um livro, eu podia fazer outra coisa, pra ir lá ver. E ele falou assim: você não tá mandando ninguém aqui? Eu falei: não, nunca mandei ninguém aqui. Isso é interessante. Porque muitas pessoas, só dando de exemplo, param o que estão fazendo, param a sua vida, param a sua jornada para poder ir ver o que o outro está fazendo, para poder ir ver o que o outro está construindo. E por que eu trouxe a questão da construção? Porque a sua vida é uma construção. A sua vida é uma construção. A sua história é uma construção. Todo dia você coloca um tijolo. Todo dia você constrói um pouco mais. Todo dia você vai tomando forma daquilo que Deus tem para você. Só que se você para a sua construção e você vai observar a construção do outro, é interessante, porque presta atenção, você nem constrói e você nem ajuda o outro a construir. Olha que coisa doida. A comparação, queridos, é exatamente isso. É quando eu paro de construir a minha vida e eu vou ser um espectador da construção do outro. Eu vou ser um espectador da construção do outro. Eu nem faço na minha própria vida. E eu também nem ajudo o outro a fazer na dele. Porque eu só estou de espectador. E eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã. Quem você é? Você é alguém que está construindo a sua vida todos os dias. Caminhando, crescendo, valorizando seus pequenos começos, suas pequenas jornadas, valorizando cada detalhe, cada tijolinho colocado. Uau! Hoje eu tô melhor do que ontem! Comemorando, crescendo, vendo seus filhos crescerem, corrigindo, orientando, amando, sentando com seu marido para lavar roupa suja. Ó, vão lavar isso aqui, ó, essa trouxa. Tem muita roupa suja pra gente lavar. Vivendo a sua vida. Você é um construtor que constrói todos os dias. Tem dificuldades, pastora? Tem. Tem situações? Tem. Tem problemas que precisam ser resolvidos? Tem. Mas eu tô construindo aqui. E aí eu ponho o prumozinho pra ver se as paredezinhas tá certa. Se não tiver certa, às vezes a gente tem que derrubar e reconstruir. Reconstruir dá mais trabalho ainda. Ou você é um espectador que, como Asaf, parou tudo pra olhar pra vida dos outros. Como Asaf começou a sentir que
ele ia escorregar, tropeçar. Porque o outro estava prosperando em todas as áreas. Olha, ele fala assim: eu tive inveja dos arrogantes. Eu vi que eles não tinham sofrimento, o corpo era saudável, ele era forte, eles eram livres de fardo. Parei tudo para dar foco no outro. Tem pessoas que, ao invés de construírem a sua vida, ela passa o dia todo aqui, ó. O dia todo. O dia todo. Tem como a gente viver hoje sem a internet? Eu acredito que não. Eu acredito que a internet ela é uma benção. Ela pode trazer vida, mas ela pode trazer morte. Ela pode trazer bênção, mas ela pode trazer maldição. Nós precisamos só ser seletivos. Como é que eu posso escolher? Eu uso a internet para aprendizado. É uma das coisas que eu mais uso, é para aprendizado. Amo a internet para aprendizado. É um instrumento, como uma faca. Pode matar alguém, mas pode cortar minha carne, meu legume, minha verdura. De que maneira você vai usar? Quem vai ser você? Alguém que está construindo a sua própria história, a sua própria construção. Como Rosana falou, ufa, ficando especialista em problemas, vencendo as batalhas, pois meu general é Cristo. Ou você vai parar para ficar comparando e invejando a vida do outro. Eu vou te dar uma dica. Quando você vê algo que você gostaria de ter, eu quero que você olhe, que você celebre pela vida daquela pessoa. Você fala, uau, que maravilha. Olha o carro que essa pessoa tem, que Deus abençoe muito a vida dela. E Senhor, eu não aceito menos do que isso. Eu vou trilhar um caminho para eu chegar em um lugar como esse. Isso não é pecado, não. Não é pecado você ver uma casa boa e você se alegrar por aquela casa. E você dizer, uau, que casona maravilhosa. Parabéns, fulano, por essa casa. E você trazer para você como uma meta. E pagar o preço. Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui que é empreendedora na minha cidade. Ela tem um monte de loja de grife. Eu já fiz alguns trabalhos de palestra para ela. E ela é muito bonita. É muito bonita, ela é muito empreendedora e ela tem muito dinheiro. Aí às vezes eu vejo pessoas falando dela. Ah, fulana, fulana isso, fulana aquilo. Mas falando, às vezes com um tom de... Lá no fundo você vê que a coisa não é falando bem, né? Aquele tom de... Só que... ela tem tudo isso, mas ela pagou um preço por isso. A grande questão é você saber, você quer pagar o preço por isso? Por exemplo, ela tem 50 anos, ela é linda, mas ela acorda 4 e pouca da manhã, ela vai pra academia, ela cuida da saúde, ela cuida dos empreendimentos dela, ela trabalha muito. Eu quero o que ela tem. Mas e aí, eu quero fazer o que ela faz? Essa é a grande questão. Então, nós não podemos sentir inveja. Nós precisamos canalizar esse sentimento. A gente precisa transformar isso. Potencializar. Quando eu vejo algo que eu quero, a primeira pergunta é, estou disposta a pagar o preço por isso? Estou disposta a trilhar o caminho que é necessário para alcançar esse lugar? Pronto. Se você está disposto, peça sabedoria, graça de Deus. Agora aprenda. Aprenda a celebrar. Aprenda a comemorar. Aprenda a agradecer a Deus pela vida das pessoas. Porque se os seus olhos forem maus, todo o restante do seu corpo vai ser mau. Você vai sentir isso.
E aí você, ao invés de entrar em celebração, em alegria, em êxtase pela vida do que é que a pessoa está fazendo, construindo, você fala, uau, eu também vou pagar o preço e eu vou chegar em um lugar como esse. Não, você vai ficar frustrada, deprimida, angustiada, apreensiva, porque aquilo faz muito mais mal do que bem para você. Então que nessa manhã, Ângela falou, ninguém vê quando eu saio na chuva, no sol, atendendo minhas clientes e muitas vezes de bicicleta. Tá vendo? Entende isso? Então, querer, queridos, desenvolver, ter uma vida abundante, ser uma bênção, as coisas acontecerem fluir, isso não é pecado, isso não é errado. O errado é a gente, ao invés de construir a nossa própria construção, desenvolver as áreas da nossa vida, colocar um tijolinho de cada vez, ao invés de colocar os olhos, cuidar da nossa própria vida, nós estamos parando tudo, parando a nossa construção, parando aquilo que nós deveríamos estar fazendo, e nós começamos a olhar para a construção do outro, para a vida do outro, talvez a casa já pronta, maravilhosa, e você fica de espectador. Então, quem é você? Um construtor da sua própria história, da sua própria vida? Ou alguém que parou para poder observar a vida do outro? Para ser um observador da vida alheia. Em nome de Jesus. Asaf trouxe cura para o coração dele quando ele entrou no santuário do Senhor. Asaf trouxe restauração para a vida dele quando ele entrou no santuário do Senhor. É lá, queridos, que nós entendemos o que Deus tem para nós. É lá que nós entendemos o nosso lugar. É lá no santuário do Senhor que nós entendemos a nossa identidade. Quem nós somos. É lá que nós entendemos que eu não preciso ser ninguém lá fora. Eu não preciso ser Joyce Meyer, eu não preciso ser outras pessoas, mas eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso olhar para mim, me respeitar, me amar. Eu preciso cuidar e construir a minha própria vida, a minha própria história. E deixar de parar para ficar dando conta da vida de outras pessoas. E quando eu olhar para a vida do outro, que eu olhe com o olhar de Deus, com o olhar de bondade, com o olhar de misericórdia, com o olhar de celebração. A partir de hoje, quando você vê alguém próspero, celebre. A partir de hoje, quando você vê alguém com a casona que você gostaria de ter, celebre. A partir de hoje, quando você vê um casamento que tá dando certo, de verdade. Eu não tô falando de foto de Instagram, mas casamentos que são fixos, que são firmados em uma rocha que é Cristo. Casamentos que já passaram por tempo bom, tempo ruim, tempo de dificuldade e permaneceram. Quando você vê isso, celebre e fala, uau, eu vou pagar o preço, eu vou chegar nesse lugar. E que verdadeiramente você saia daqui hoje para deixar de ser espectador da vida dos outros e comece a construir a sua vida. Talvez você ainda esteja no alicerce, furando buraco. Parece que aquele negócio não sai do lugar. Parece que aquele alicerce nunca vai terminar. Mesmo que você ainda esteja nesse lugar. Que você não desanime. Que você possa colocar os seus olhos no Senhor. Porque Ele vai te orientar, direcionar, conduzir. Para que você construa a sua vida. Para que você viva exatamente o chamado, o propósito que Ele chamou você para viver desde a eternidade. No nome de Jesus. Então essa palavra de Deus para nós essa manhã. Para de comparar. Para de ser invejosa. Em nome de Jesus. Para de ficar se comparando com o palco das pessoas. Pessoas colocam no Instagram, nos Facebooks, no YouTube da vida o palco. E a sua vida é real, é de verdade. Então para de ficar comparando.
o palco da vida dos outros com a sua vida de realidade, no nome de Jesus. E que hoje escamas possam ser arrancadas dos seus olhos, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não permaneça prostrada, para que você não permaneça no lugar de espectadora, mas de construtora. Alguém fala assim, não, hoje é sexta-feira. É dia de eu construir uma excepcional sexta-feira na presença de Deus. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu vou dar passos que talvez durante toda a semana eu não dei. Eu vou parar de ficar olhando para o que o outro está fazendo e começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Existe um plano de Deus para você. Existe um plano de Deus para você. Existe um propósito de Deus para você. E muitas vezes você tem parado tudo para ir tomar conta da vida dos outros. Então, pega o louvor. Toma conta da sua vida. Para de comparar o palco da vida dos outros com a sua vida real. Construa sua vida próspera e abundante. Exatamente, Tiara. É isso. Tá bom? Então, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. E eu creio que o Senhor, Ele está trazendo para você direção, orientação. Parece que é uma coisa muito simples, a comparação. Mas tem muita gente que, inclusive, tira a sua própria vida, porque está o tempo inteiro se comparando. Tem adolescentes que estão automutilando, tá? Para, através daquela dor, é uma forma de se autopunir. Porque eu não sou bonito igual ao outro, porque eu não tenho sabedoria igual ao outro, porque as coisas, minha vida não flui igual ao outro, porque eu não tenho a família do outro. E eu quero dizer para vocês, 90 e vai lá fumaça, % de tudo que vocês veem é muita construção de novela. Não é real, tá bom? Danusa falou aqui, para não excluir o Insta, eu resolvi excluir pessoas que não me acrescentava e páginas que não tinha sentido, porque tem muito conteúdo bom para perder tempo com coisa sem sentido. Exatamente, é isso aí. Realmente você trazer foco no estudo, foco no que te faz crescer. O que tá te fazendo crescer? Essa página que te faz crescer ou faz você diminuir? Isso aqui vai ampliar, vai ser bênção na minha vida ou vai ser maldição? É discernimento. E aí você começa a alinhar para que você possa construir e não ser espectadora. Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos trabalhar. Bora trabalhar em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Queremos te louvar nessa manhã, te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado pela vida de cada pessoa que entrou aqui nessa live. Obrigado pela tua palavra, que é real, verdadeira, poderosa. Senhor, e que verdadeiramente, se nós estávamos como Asaf, com os nossos pés escorregando, tropeçando, em meio a vigiar, olhar a vida alheia, Senhor, muitas vezes se comparando, cheio de frustração, porque o outro conseguiu, conquistou, cresceu, ampliou. Pai, mas que nessa manhã o Senhor arranque do nosso coração toda inveja, arranque do nosso coração toda comparação e que nós possamos entender, Senhor, que nós somos únicos, que o Senhor nos chamou com planos, projetos e propósitos que não chamou mais ninguém nessa terra. Pai, que nós possamos cumprir o teu plano, que nós possamos construir aquilo que o Senhor já reservou para que nós construíssemos. Senhor, que nessa manhã pessoas parem de ser espectadores e se tornem construtores da sua própria história, da sua própria vida. Senhor, renova as nossas forças, a alegria do teu Espírito Santo. Arranca dos corações toda a inveja. Pai, que todas as vezes que os nossos olhos contemplarem algo, que o nosso coração, Senhor, desejar, que nós possamos celebrar e pagar o preço para chegar naquele lugar. Nos dê sabedoria para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos nessa manhã, abençoamos
cada vida aqui presente e declaramos, Senhor, que eles vão viver a melhor sexta-feira da vida deles até então. Dê sabedoria para que eles construam uma excepcional sexta-feira para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo. Glória a Deus. Lembra do nosso exercício de hoje? Você vai observar pessoas. Você vai observar. Mesmo na rede social, pessoa no seu dia a dia, você vai no mercado, observa as pessoas. Qual é a frequência que elas estão? Observa. Fica atento. Porque isso vai ser muito poderoso para a sua vida. Nós somos livros. A gente consegue ler as pessoas. Mas você só consegue ler se você estiver atento. Tá bom? Leia. Fique atento. Qual é a vibração das pessoas? Sabe por quê? Porque quando você olha, você fala assim, olha, eu não quero vibrar aí não. Eu quero realmente ter uma alegria do Senhor, que é a nossa força, no nome de Jesus. Um dia abençoadíssimo para cada um de vocês. Eu quero pedir para vocês, comentem lá nas últimas postagens que eu fiz ontem à noite. Faz comentário, bote um foguinho, um coração, uma flecha. Em nome de Jesus, faça um comentário. O que você acha? Pensa e me coloque lá. Tá bom? Porque o Instagram trabalha por algoritmo. Quanto mais pessoas se envolvem, mais ele entende que é importante. Tá? Beijo com cheiro. E tamo junto em nome de Jesus.